Bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa dos Jogos Regionais e só terminando a explicação da dúvida do Paulo, os jogos são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior, que acontecerá em Itu, no mês de agosto. As 3 primeiras delegações de cada modalidade, Paulo, classificam-se direto e as outras duas eles formam uma espécie de repescagem com as cidades de outras regiões. Lembrando que, como o próprio Daniel falou, que é o organizador, né, o diretor dos Jogos Regionais, o Daniel, que é da Secretaria Estadual de Esportes, que é quem organiza realmente os jogos regionais, todos de todas as regiões e também os jogos abertos. Dentre dessas 8 regiões, a 4ª e 5ª delegação de cada modalidade participa de uma repescagem para se classificar uma única equipe dessa repescagem para os jogos abertos do interior, que é considerada, essa sim, a grande Olimpíada Caipira. E dentro dessas modalidades, até dos jogos regionais, e que, como ele citou bem, aqui é a mais competitiva, a mais dura competição acontece realmente na primeira divisão, na primeira região. Nós temos a cidade de São Bernardo, que é muito forte, nós temos a cidade de São Caetano, nós temos Guarulhos, Osasco, Cubatão, Santos. Então, assim, dentre as 10 primeiras equipes dos Jogos Abertos do Interior, nós temos aqui seguramente 6 que sempre estão figurando entre essas equipes. E outra curiosidade, Paulo, dos Jogos Regionais, nós já revelamos aqui, Hortência, a Magic Paula, que saiu também dos Jogos Regionais. As cidades investem realmente, Paulo, você falava Aurélio Miguel, Cláudio Gano. Você fala dessa expectativa, a torcida, mesmo em mês de Copa do Mundo, é porque as cidades investem nos seus atletas e as cidades, elas vestem a camisa e acompanham. Ou seja, a Copa do Mundo, os outros países, que nos perdoem, mas para os jogos regionais as cidades são muito mais importantes. A gente pensa às vezes que é uma desvantagem esse período, né? Porque normalmente os jogos regionais eles acontecem entre junho e julho. Agora, a cada 4 anos tem a Copa do Mundo, né? A gente pensa, pô, é uma desvantagem que mas tá um clima gostoso, né? Tá um clima gostoso de esporte, de competição, então não está atrapalhando não. Olha, entre um jogo e outro, você que é de Osasco, você que é da nossa região, vá assistir, porque você vai se surpreender. Nós tivemos ontem alguns esportes que a gente nem imagina que tem, por exemplo, tem a malha, nós estivemos lá, você vê a vibração do pessoal. Aliás, nós temos, falamos, né, com o pessoal de Itanhaém, falamos com o pessoal do Guarujá, de vários lugares, e assim, o pessoal vem e é uma coisa muito séria mesmo, Beto. E tem aí outros esportes que nem são tão conhecidos, né, Beto? Nós temos vários esportes, nós vamos falar durante esse programa, nesses 11 dias de programa, nós vamos falar sobre todos esses esportes, mas eu queria mostrar para você, amigo que nos acompanha em casa ou também pela internet, você pode entrar em contato conosco aqui, fazer parte do programa dos Jogos Regionais, Paulo. Nós temos 2 canais de contato pela internet, que é o jornalismo@tvosasco.com.br e também o nosso site www.tvosasco.com.br. E nesse meio tempo do primeiro bloco, nós já temos algumas mensagens aqui, Paulo, muito interessante isso, porque a nossa equipe de jornalismo, nosso diretor tinha colocado lá no site, o pessoal já tem mandado. Mandar um abraço aqui para o Caio Mininurf, lá do Jardim da Abril. O programa está show, parabéns à equipe da TV Osasco. O Igor, também do Bela Vista, diz o seguinte: muito bom ver esse tipo de evento na cidade, ótima cobertura, meus parabéns. E o Gabriel Altafim, lá de Osasco, aqui do centro de Osasco, acompanha o programa e a cobertura pela TV Osasco. Muito bom, parabéns à equipe. Agradeço a todos que nos acompanham. Você também pode mandar para a gente, mande você aí nosso recadinho. jornalismo@tvosasco.com.br ou tvosasco.com.br. Vai chegar aqui, eu vou ler, vou mandar um abraço. Só não pode mandar recadinho do coração, querer saber o telefone do Paulo, porque o Paulo é um senhor casado, essas coisas, deixem para lá. Agora, em relação aos esportes... da Jamile, né? Da nossa jornalista. Que fez um trabalho muito legal. Parabéns, viu, Jamile? Aliás, Beto, deixa eu fazer um pouco de reconhecimento da prata da casa. A nossa equipe está muito envolvida. Ontem, um feriadão, mas nós corremos o dia inteiro. Quero mandar um abração para o André, nosso diretor, Rafael, Jamile, o Caio, a Amanda, toda a equipe muito envolvida. A Maristela correndo por aí também, levando uma equipe de um lugar para outro. Foi muito bacana e é muito gostoso. O Caio, né, que falou da equipe. O Caio ele sacou mesmo que é uma coisa de equipe, viu, Beto? Eu acho que assim, a TV Osasco, ela se imbuiu nesse projeto, né, Paulo? Sim. E agora eu vou também puxar um pouco de brasa para minha sardinha. Recebi o convite do Paulo Contim e aceitei de pronto, porque eu acho que é muito importante participar desses eventos e sobretudo, na nossa cidade. Então, a cidade de Osasco, ela está muito bem representada
nos jogos regionais e está sendo muito bem vista também a partir de agora pela TV Osasco, mostrando o programa dos jogos regionais. Em relação aos outros esportes curiosos que você falava, sim, Paulo, sim. nós temos o biribol. Biribol que é uma espécie de vôlei jogado dentro da piscina. É um esporte que nasceu na cidade de Birigui, no interior de São Paulo. Lá eles tinham uma necessidade de jogar vôlei de praia, mas como nós sabemos, no interior de São Paulo não tem praia. Então nos condomínios de Birigui foi iniciado esse esporte, o biribol. E a Jamile também, você falou da Jamile, a Jamile esteve no evento, nas piscinas da prática de biribol, falou com o Valério, que é técnico do time de biribol de Osasco, time de biribol de Osasco que venceu o primeiro jogo 2-0 contra o Guarujá. E uma curiosidade importante desse evento, que o Valério vai falar, é que o time de Osasco são formados por jogadores de vôlei de quadra, e o time de Guarujá formado por jogadores de biribol. Nós temos uma pequena passagem com o Valério aqui, já está no ponto, a gente vai mostrar para vocês, depois nós vamos debater um pouco mais sobre o biribol. Legal. Queria que você falasse sobre a expectativa do jogo de hoje. Estava assistindo, o que você achou das equipes hoje? Sim, a nossa chave é uma chave difícil, são duas equipes muito fortes, uma delas Santos, que é uma das candidatas ao título, mas a equipe vem para fazer o melhor, defender a cidade, fazendo o melhor possível. Ok, e eu queria que você falasse também dos jogadores, vieram preparados, já treinaram bastante? Os nossos atletas são jogadores de voleibol de quadra. A gente não teve assim muita oportunidade de treino, mas são pessoas que já jogaram, já treinaram no passado, então a gente pensa em fazer uma boa partida. Tá aí o Valério explicando exatamente o que eu estava te falando, Paulo. Os jogadores se adaptaram muito rápido e a grande curiosidade é o quê? Bateram o Guarujá com uma certa facilidade. Os 2-0, placar de 21-9 e 21-5. O Guarujá já tem uma equipe muito mais forte, há muito mais tempo treinando o biribol, e o Osasco não tomou conhecimento, atropelou aí nesses 2 sets. Pois é, o Osasco já tem aí uma tradição aí no vôlei, que é importante, né? E tá aí se superando, a moçada, foi um esforço muito grande, mas eu acho que eles se superaram, vencem aí uma equipe que treina, lá eles treinam na água mesmo, viu, Beto? E a nossa equipe aí, liderada pelo Valério, parabéns, viu, Valério? Vocês aí acabaram levando o nome da cidade para cima aí, e foi uma coisa meio que não diria de improviso, mas faltou um pouco até de treino, mas eles venceram os 2 sets. Venceram muito bem, parabéns mesmo à equipe de Osasco, parabéns ao Valério por trabalhar essa rapaziada, a cabeça, eu acho que é a cabeça que muda um pouco, a dinâmica do jogo, então você tem que trabalhar um pouco a cabeça, e o Valério fez isso muito bem. Alguns resultados do biribol que nós tivemos ontem, São Bernardo venceu o Cubatão por 2-0, São Vicente venceu o Barueri por 2-0, Guarujá que perdeu para o Osasco, como já falamos, Cubatão perdeu de 2-1 para São Vicente já numa segunda rodada, Barueri perdeu para São Bernardo por 2-0, aí Osasco, Paulo, vinha nessa aí, pegou o Santos, que é uma equipe muito forte. Santos é uma das mais fortes, né? É uma das mais fortes, perdeu para Santos por 2-0. Barueri perdeu a terceira também para Cubatão. Então, se nós pegarmos aqui, Paulo, todas as cidades litorâneas, elas têm times muito fortes de biribol. Sim. São Bernardo 2, São Vicente 0, Santos e Guarujá, e o grande clássico, Santos venceu por 2-0, e faltou Osasco e Barueri, que está sendo realizado agora nesse momento, assim. Assim que tivermos o resultado, nós vamos colocar aqui. Temos também, Paulo, a segunda divisão, porque dentro dos jogos regionais nós temos uma primeira e uma segunda divisão. A segunda divisão é um acesso. As equipes que vão muito mal na pontuação geral, elas são rebaixadas, e as equipes que foram bem, elas ascendem à primeira divisão. Peruíbe venceu Cotia por 2-0 na primeira rodada. Ribeirão Pires venceu Carapicuíba por 2-0 também. Itanhaém venceu Carapicuíba já pela segunda rodada por 2-0. Peruíbe perdeu para Ribeirão Pires por 2-1. E no fechamento da terceira rodada, Ribeirão Pires venceu Cotia por 2-0 e Itanhaém venceu Peruíbe por 2-0. Esses esportes curiosos que só acontecem aqui, nós temos também a malha, né? A malha que é um esporte muito curioso, porque muita gente fala mais da bote, a malha praticado por pessoas um pouco mais velhas. E o que nós vimos, Paulo, foi a participação de uma juventude muito intensa na competição de malha. Tinha uma moçada lá, Beto, animadíssima, e assim, é um esporte que eu confesso que a gente tem uma imagem mais de uma coisa assim, de uma coisa muito amadora, mas tem um profissionalismo danado, viu? Porque tem uma concentração, um cálculo da força,
que vai, e é emocionante. Parece brincadeira, mas é emocionante. Quando está chegando, eles falam, deu pau, né? Deu pau, que pegou no pino. É muito legal, tem uma vibração muito grande. Eu não sei se nós temos imagens da malha, mas se não tivermos, daqui a pouco a gente vai providenciar também. Nós temos sim. O Adilson Fernandes falou um pouquinho da malha. Esse negócio que o Paulo falou, que deu pau, né? É uma expressão usada no jogo de malha, porque é um disco de ferro, em alguns lugares é jogado com um disco de uma espécie de pedra polida, num campo, né, de terra batida, e a ideia é o quê? É você derrubar esse pino que fica a uma certa distância de quem arremessa a malha. Isso. E quando derruba, a expressão exatamente que essa, deu pau. E o Adilson falou exatamente sobre isso, sobre a malha. Hoje foi a abertura dos jogos aqui de malha. Aqui. Como que o pessoal está se saindo aqui? Como está sendo essa competição aqui hoje? Olha, está sendo uma competição como normal acontece na malha. Acho que os participantes se prepararam mais por ser jogos regionais, né? Uma coisa maior. Isso, normalmente os jogos regionais são jogadores que já participaram de outros regionais, então estão mais tarimbados. Tem uns que vêm participar pela primeira vez ou não jogam aquela malha que tem que jogar. O que acontece é isso daí, as pessoas veem o jogo de um time e veem o jogo de outra cidade, no caso. Eles veem que tem os jogadores que tem mais afinidade com a malha que outros, mas isso é normal na malha. Como nós falávamos, né, Paulo? Aqui as imagens, acho que falaram mais do que nós mesmo. São pessoas de uma idade um pouco mais elevada, mas tinha alguns jovens praticando também. E o Adilson, que é árbitro profissional de malha, existe uma liga de malha na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e o Adilson é árbitro dessa categoria. Em relação a outros esportes também que aconteceram, tem o tênis, mas eu vou falar rapidinho de mais alguns internautas que participaram aqui com a gente, Paulo. Sim. Tem a Tatiana do Jardim Veloso, parabéns pelo trabalho da TV Osasco, está show. A Manuela do Jardim Cirino fala o seguinte, a abertura dos jogos foi bem legal, bem mais legal que a abertura da Copa. Aquilo que você falava. Olha, eu sou obrigado a concordar. Como é que é o nome da moça? Manuela. Manuela, eu sou obrigado a concordar com você. Eu senti, sinceramente, eu não sei se é porque eu sou meio bairrista também, mas eu senti muita emoção aqui em Osasco na abertura de ver aqueles jovens que não são propriamente profissionais, não vivem só daquilo, né, Beto? Mas parece que tinha assim uma animação tão grande. Parabéns, ela teve uma grande percepção das coisas também. É o que a gente estava falando, eu acho que o senso de você defender a sua cidade, de você representar a sua cidade, como foi no caso a abertura, com atletas formados na cidade de Osasco, de projetos sociais, de alguns voluntários da própria cidade, ou seja, levar essa imagem de Osasco, construir uma imagem forte, sólida de Osasco. Eu acho que isso vai além de qualquer treinamento, de qualquer profissionalismo como foi feito na Copa do Mundo. Eu acho que deixou um pouquinho a desejar a abertura da Copa do Mundo. A coreógrafa belga devia ter vindo aqui ao ginásio José Liberati aprender um pouquinho sobre o que se trata. Rapidinho falando do tênis, nós fomos até o ginásio, ao ginásio do Floresta acompanhar o tênis ontem. Tem alguns resultados aqui. Guarujá venceu o Barueri por 2-0. Praia Grande perdeu para Santos por 2-0. No feminino, Embu das Artes venceu o Carapicuíba por 2-0. No masculino, São Vicente perdeu para Barueri. E na segunda divisão, no masculino, Peruíbe 1, Ribeirão Pires 2, Embu das Artes 2 e Itarari 1. Lembrando que hoje, a partir das 13 horas, Osasco estreia na competição. Vamos rapidinho para o intervalo. O terceiro bloco a gente volta para fechar sobre os jogos regionais.